O Felipe, aplauda Jesus pela vida do Felipe. Amém. Amém, graça e paz, Arsenal. Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Amém? Por favor, abra sua Bíblia. Tenho uma palavra para compartilhar com você. Estamos ainda falando dos milagres de Jesus. Amém? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó: estamos falando dos milagres de Jesus. Fala assim para ela: ainda tem milagre para você. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Mateus 14, 22 ao 33, vamos ler. Amém? Nesse texto vamos falar sobre alguns milagres. São 3 milagres que vamos falar nesse texto, que é o milagre de Jesus andando sobre as águas, de Pedro também andando sobre as águas, e o milagre da tempestade cessando quando Jesus entra no barco. Amém, irmãos? Se abriu aí comigo, aí dá um glória a Deus. Amém? Minha versão diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem. Tenha coragem, meu irmão e minha irmã. Sou eu, assim diz o Senhor, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. 31. Imediatamente, repita comigo, irmão, imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Fala aos nossos corações essa noite, Senhor. Queremos sair desse ambiente aqui com muito mais coragem, com muito mais ousadia, Pai, entendendo, Pai, que nada é impossível para ti. Queremos, Senhor, sair dessa noite, Pai, com fé suficiente para andar sobre as águas. Senhor, com fé suficiente para entender que a tempestade que está ao nosso redor irá cessar, porque o Senhor estará conosco em nosso barco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A palavra diz que logo depois dos milagres da multiplicação, depois do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, e a última quarta-feira que eu preguei sobre milagres de Jesus, eu falei sobre os 5 pães e os 2 peixinhos, e logo após esse milagre, ocorreu essa vivência, essa experiência por parte dos discípulos.
Foi um milagre extraordinário, irmão, não tenho dúvida, porque a experiência, aquilo que eles viveram aqui, foi surpreendente. E é assim que Jesus faz comigo e com você. Ele nos surpreende em algo improvável. Era provável, meus irmãos, andar sobre as águas? Sim ou não? Não. Vai numa piscina e tenta andar sobre as águas. Fala assim: eu tenho fé em nome de Jesus. Sabe, eu vou andar. Sabe, o nível aonde eles se encontravam em fé naquele momento é tão extraordinário. Andar sobre as águas, viver essa experiência em Jesus é tão extraordinário. Entenda, Jesus despede a multidão, ele manda os seus discípulos entrarem no barco. Você já conhece de cor essa narrativa. E o cenário que a gente está testemunhando é de um milagre extremamente impactante. Ele anda sobre as águas, principalmente, irmãos, num horário de noite que é onde quem trabalha no mar, quem trabalha embarcado sabe, a escuridão de certo horário já é escuro quando você vai na praia. Se você for em Charitas à noite, Charitas tem pouca iluminação na areia. Se você perceber e olhar para dentro do mar, se não fosse do outro lado, está tão iluminado ao redor, você não estaria enxergando absolutamente nada no meio da praia, do mar, sim ou não? Porque é escuro. É claro que a lua ilumina, sim, mas nesse cenário era um cenário de tempestade, de nuvens carregadas, nuvens fechadas. Amém, irmãos? No horário onde eles estavam, era um horário de noite intensa, de muita escuridão e também de uma tempestade muito severa. Como eu falei, há 3 milagres importantes ocorrendo nessa cena. Primeiro milagre é Jesus sobre as águas, expressando todo o poder, toda a majestade, todo o domínio, todo o controle sobre qualquer situação e circunstância. O primeiro milagre é Jesus andando sobre as águas. Jesus tem poder para expressar na sua vida hoje. Amém ou não amém? Quem está comigo dá um glória a Deus aí. Jesus, ele tem poder suficiente para romper aquilo que a sua mente não consegue romper essa noite. Amém? Que é com a incredulidade que muitas das vezes move o meu e o seu coração. Então olhe para Jesus essa noite e encontre Ele poder. Amém? Ele é suficiente para mostrar para você, como mostrou para aqueles homens andando sobre as águas, que Ele tem o domínio no céu, na terra, sobre o mar. Ele tem o domínio de qualquer situação que você esteja vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu tenho uma certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus tem o controle de tudo. Aleluia! Jesus tem o domínio da situação em que você está vivendo. Se você estiver olhando nesse momento para a tempestade que está na sua vida, se você focar bem, Jesus vai aparecer, aleluia, no meio da tempestade que você está vivendo aí, porque no meio de tudo isso, Ele tem o controle de fazer assim e tudo se resolver. Você pode dar um glória a Deus aí? Outro milagre é Pedro andando também. Então hoje a gente vai mergulhar nesses milagres, descobrir como que eles vão se aplicar no nosso dia a dia, entender como que eles vão se aplicar nas nossas vidas, em meio às tempestades que a gente vive em nossas rotinas. Talvez você chegou aqui, certamente com uma notícia muito ruim do seu médico, fazendo diversos exames. Talvez você esteja vivendo uma tempestade na sua saúde, imprevisível, você não sabe o que vai acontecer, é barco balançando para cá, é barco balançando para lá, você nem sabe como que será o dia de amanhã.
Mas deixa eu te falar, Jesus, o detentor do milagre, está aqui essa noite, e você o verá no meio da tempestade que você está vivendo. Aleluia! Amém, irmãos? Vamos para o primeiro ponto. Eu tenho 3 pontos para discursar com você aqui. Primeiro ponto: Jesus sempre virá ao nosso encontro. Jesus sempre virá ao nosso encontro. Ele sempre está disponível a ir ao meu e ao seu encontro. Eu já falei aqui um montão de vezes que quem encontrou Zaqueu na árvore não foi Zaqueu, foi Jesus que olhou para a árvore e encontrou Zaqueu. O homem no tanque, quem foi ao encontro do homem foi Jesus. E quem foi ao encontro dos discípulos no meio da tempestade foi Jesus. Eu nem imagino, tenho na minha imaginação o que estava passando na cabeça dos discípulos naquela hora. Mas no meio de um desespero, Jesus o encontrou Pedro e todos aqueles homens naquele barco. Faz sentido isso para você? Que nos piores momentos que você viveu, Jesus te encontrou? Será que você não tem a capacidade de raciocinar, de entender que no momento de vida que você vive hoje, Jesus está indo ao seu encontro para te ajudar? Aleluia! Entenda, os discípulos estavam remando contra o vento. Porque numa tempestade você nem sabe como que está a situação do mar. É muita onda. Barco balança para cá, balança para lá. Eles remando, desesperados. Você consegue imaginar isso? Todo mundo já cansado, irmãos. Eles passaram o dia todo lá na praia, lá no lugar onde houve a multiplicação dos pães. Ralaram bastante lá, multiplicando os pães, cesto para cá, cesto para lá, tenta contar o número de gente que tem aqui, e os caras o dia inteiro, eles mesmos falaram para Jesus, tem que dispensar essa pessoal aí, porque eles não têm o que comer. Então, além do agravante da tempestade, eles estavam extremamente cansados, sobrecarregados. Jesus falou, insistiu, mandou: olha, atravessa de barco para o outro lado, me espera lá que daqui a pouco estou chegando. E eles extremamente cansados, no meio daquela tempestade. Você consegue imaginar, consegue associar que tem momentos da sua vida que você está nesse cenário, cansado, sobrecarregado. Você já trabalhou muito em certa situação, você já insistiu muito em certa situação, e após essa situação vem uma tempestade daquela que te balança. Mas deixa eu te falar uma coisa: continue remando, continue crendo que você será salvo em nome de Jesus. Jesus está disponível para te encontrar e me encontrar, aleluia, no meio dessa tempestade. A Bíblia diz que Jesus estava orando no monte. Jesus estava buscando depois de um dia intenso. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Jesus não evita o caos. O caos estava acontecendo, sim ou não? Apocalipse vai dizer que Ele enxugará as lágrimas dos seus olhos. Significa que chorar a gente vai, irmão. Fácil não vai ser e nunca foi a minha e a sua vida. Jesus não evita o caos. Jesus, Ele entra no meio do caos para estender a mão para mim e para você. Você pode ter a certeza, uma única certeza no tempo que você está vivendo hoje. Eu não sei o ambiente da sua vida, eu não sei nem a narrativa da sua vida hoje, não sei nem o que você está vivendo. Mas eu tenho uma certeza, pode estar o caos que for, Jesus vai entrar no meio desse caos, para estender a mão para você, para se revelar o poder grandioso que tens, aleluia. Talvez a sua oração até hoje foi falar: Senhor, evita esse caos,
Senhor, evita isso acontecer. Ou então você fala assim: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Entenda, meu irmão e minha irmã, tudo isso que você está passando é para glorificar o nome do nosso Senhor. Então sabe o que Jesus faz no meio dessa tempestade que você está vivendo? Ele entra hoje, aleluia. Você tem fé nisso? Ele entra hoje dentro desse caos que está a sua vida, dentro desse caos que está as suas emoções, e te resgata. O milagre acontece quando a presença do Senhor Jesus invade um ambiente de caos na sua vida, invade o tempo que você está vivendo. Eu posso ouvir um glória a Deus animado aí, irmão? Aleluia. Deixa eu te falar, milagre nenhum, a gente já está 1 mês e pouco aqui falando, e milagre nenhum ocorreu no conforto. Quando que você viu aqui nas pregações algum milagre acontecendo no meio de um conforto? Sempre estava numa extremidade, num momento de caos, num momento de elevada emoção, de sufoco, de clamor, de grito. Sim ou não, irmãos? Deixa eu te falar, milagres não nascem, milagres não acontecem no conforto. Milagres vão sempre acontecer no meio da tempestade, no meio de um momento de desespero. Talvez vocês tenham entrado aqui desesperado, doido para gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Deixa eu te falar, meu irmão e minha irmã, Ele vem hoje. Ele vem hoje. Ele vem hoje, Ele está escutando a sua voz. Confie, expresse sua confiança no Senhor, que no meio dessa tempestade o milagre vai acontecer. Aleluia, amém? Você pode dizer isso para 5 pessoas para eu beber uma água aí? O milagre vai acontecer. Olha nos olhos azuis dessa pessoa do seu lado aí, fale isso para ela. Milagres não nascem no conforto, milagres acontecem no meio de tempestade. Você está vivendo tempestade, irmão? Fica tranquilo, que Jesus vai aparecer no meio dela. Amém ou não amém? A tempestade pode até te assustar, a tempestade pode até te trazer um certo receio, a tempestade pode até tentar abalar a sua fé, aleluia, mas você precisa confiar em Jesus. Jesus estabelece um caminho sobre as águas. Jesus estabelece um caminho em meio ao caos. Jesus estabelece um caminho, uma oportunidade para que você ande e vá de encontro a Ele andando sobre milagres. Amém ou não amém? A segunda fé para ocorrer aqui, a segunda coisa é: a fé nos faz viver o impossível. Versículo 28, 29 vai dizer, vou ser breve: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde: venha. Pedro pede algo impossível ou era possível, irmãos? Será que você teria hoje a ousadia de Pedro de pedir algo impossível? Porque ele simplesmente podia falar: oh, rapaziada, calma, Jesus, não, fantasma não, deixa que ele vai vir aqui, ele vai ajudar a gente a remar, ele vai dar um jeito nesse negócio, ele acabou de multiplicar os pães, os peixes. Não, a insanidade espiritual de Pedro, a loucura dele faz ele olhar, falar assim: se és tu, Jesus, deixa eu andar sobre as águas, deixa eu experimentar um impossível que eu nunca vivi. Talvez você já tenha uns 15, 20, 30, 1 ano, 2 anos de evangelho, e você nunca teve a ousadia de pedir o impossível.
não estou falando o impossível de você acertar no tigrinho não e ganhar dinheiro não. De apostar na vitória do Fluminense hoje, não estou falando sobre isso. Não estou falando para você se meter nesse caos não, pelo amor de Deus. Eu estou falando que Jesus, no meio da tempestade, um turbilhão que está vivendo aí, você olhar e falar assim, ó, Jesus, só o Senhor pode me curar, só o Senhor pode curar as minhas emoções, só o Senhor pode fazer isso que é impossível. O médico já falou que eu vou passar por um processo, no meu trabalho já falou que eu posso ser mandado embora, não está fácil na minha faculdade, não está fácil na educação dos meus filhos. Deixa eu te falar, aquilo que parece impossível, ou aquilo que é extraordinariamente impossível, como andar sobre as águas, seja ousado, seja ousada em pedir para Jesus. Eu não tenho dúvidas que Ele vai falar, venha e veja, venha e prove, venha, provai e vede, provai e vede. O Senhor, aqui no Arsenal, Ele fará coisas extraordinárias no nosso meio. Talvez seja na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Talvez seja com aquilo que você tem, os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pode fazer o extraordinário. Mas deixa eu te perguntar, meu irmão e minha irmã, qual é o nível da sua entrega, o nível da sua ousadia, qual é o nível da sua confiança? Será que na primeira, segunda, terceira negativa, a sua fé já esmureceu? Deixa eu te falar, o momento que você está, é para você estar somente passando. Você não é o seu problema, você não é a sua circunstância, você é filho e filha de Deus. Então creia, acredite. Pedro pede algo impossível e Jesus diz, venha. Isso só me move a pedir coisas impossíveis sempre. A minha esposa pode falar, você é maluco. Minha mãe pode falar, você é mais maluco ainda. Meu filho pode dizer, você é louco. Mas eu vou pedir impossíveis a Deus, porque só Ele é suficiente para realizar, irmão. Vai me dizer que em um momento da sua vida, o carro que você comprou, você naquele momento viu o carro que você comprou como uma condição impossível, sim ou não? Será que a casa que você conquistou, comprou, será que em um momento da sua vida, pessoas não falaram que ia ser impossível? Será que a família que você constituiu, a família que você está constituindo no Senhor, muitos falaram que era impossível? Será que a cura que você recebeu, fisicamente ou emocionalmente, em um momento do processo, não foi impossível? O quão mais impossíveis o Senhor tem para fazer na sua vida? Talvez você chegou aqui hoje com 50 anos de idade, com 60 anos de idade, com 15 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. Haverão muitos anos de coisas impossíveis acontecendo na minha e na sua vida. Porque o Deus que provê o impossível, o Deus que provê o milagre está diante de mim e de você. Ele veio ao meu e ao seu encontro. Você pode dar um glória a Deus aí? Então, quando temos fé, saímos do barco, saímos da zona de conforto, vivemos o sobrenatural. Quando você sai do conforto, quando você entende que não, eu preciso ser ousado, eu não quero estar só dentro do barco, eu quero andar sobre as águas, eu quero acessar o impossível. Você vive o sobrenatural. Entenda, irmãos, a fé nunca vai esperar o mar se acalmar. Se você ficar quietinho, não vou ficar quietinho aqui, sabe? Daqui a pouco passa. Não,
A fé vai fazer você andar sobre as águas. A fé nunca vai fazer você ficar no seu lugar de conforto. Isso é um indicativo se você está com fé ou não está. Porque no momento de vida que você está, se você não está se andando, se você não está indo, sabe, olhando para Jesus ou andando sobre as águas, indo buscar Ele também que está vindo ao seu encontro, tem alguma coisa errada aí, irmãos. Se você não consegue clamar mais, pedir pela sua vida, se você está aqui quietinho, não porque eu tenho base bíblica para falar isso, é gemidos inexprimíveis, então eu vou ficar quieto, aí você vai se mascarando numa zona de conforto. Não, daqui a pouco vai acontecer e nunca vai acontecer, porque o que Jesus quer de mim, de você, é que você se mova, é que você ande, é que você levante do barco, é que você coloque os pés nas águas, crendo que esse sobrenatural, crendo que esse impossível vai acontecer. Aleluia! Ande sobre as águas essa noite. Deixa eu correr aqui. Terceira coisa, mesmo quando você falha, Jesus te sustenta. Vira para 5 pessoas e fala isso. Mesmo quando você falha, Jesus te sustenta. Amém? Vira para outra pessoa e fala isso para ele. Mesmo quando você falha, Jesus te sustenta. Amém? Versículo 30 e 31 ele vai falar: porém, quando reparou no vento, Pedro coloca os pezinhos na água, começa a andar. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Eu estou andando sobre as águas. Não, isso daqui é mentira. Que isso? Eu fui longe demais. Que é isso? Mas aí ele começa a reparar no vento. Ficou com medo e começou a afundar. Será que você não está reparando demais do que está acontecendo ao redor da sua vida? É por isso que você não anda. É por isso que você não experimenta o milagre. Você fica somando muita coisa. Você fica, sabe, calculando muito. Tenta buscar, sabe, chão para pisar. Mas na sua frente só tem água para pisar, meu irmão. Imagina a cena, Pedro andando sobre as águas, já experimentando o milagre. Ele repara no vento. E ao reparar algo externo, ele começa literalmente a, internamente, ter medo. E ele grita: Senhor, salva-me. 31, bota o 31. Olha o que Jesus faz. Antes da vírgula, o que Jesus fez, irmão? Imediatamente. Jesus tem um imediatamente para você essa noite. 2 recebeu, eu já estou feliz por isso. Tem um imediatamente para você hoje. Se eu fosse você, largava um sorriso lindo aí, porque tem um imediatamente para você hoje. Jesus tem um imediatamente para você hoje. Antes de qualquer vírgula, Jesus vai estender a mão para alguém aqui essa noite. Jesus vai segurar na sua mão aqui hoje. Aleluia! Irmão, esse é um ensinamento incrível. Pedro começa a afundar, mas Jesus não deixou ele se perder. O problema que você está passando, a circunstância que você está passando, não é para você se perder. Você não vai se perder, porque o imediatamente do Senhor chegou e te alcançou. Deixa eu te falar, milagre nenhum depende da perfeição da nossa fé. Milagre depende de Jesus, e Ele é perfeito para fazer extraordinário na nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Milagre depende da fidelidade de Jesus, e Jesus é fiel. Ele não muda, Ele é imutável, Ele é extraordinariamente fiel.
Amém, irmãos? Deixa eu te falar. Se você está gritando, afobado, sufocado, afundando já, continue gritando, continue clamando, continue pedindo socorro, porque Jesus vai estender rápido a mão para mim, para você. Amém? Mesmo se sua fé falhou até agora, Jesus vai te sustentar. Permaneça olhando para Jesus. Volte os seus olhos hoje para Jesus. Jesus está no meio da tempestade em que você está vivendo hoje. Eu duvido que você não esteja passando em algum ambiente da sua vida uma situação tão extremamente incomodante ou inconfortável, que você não tenha hoje fé para gerar, sabe, uma vontade de falar assim: Jesus, eu preciso sair daqui. Você tem causa na sua mão que você quer resolver? Eu tenho, aleluia, eu tenho certeza que na sua mente está passando agora o que você está vivendo. De quando você voltar para casa, você vai ter que enfrentar tudo. Quando você voltar para casa, você vai ter que se deparar com tudo. E você já falhou muitas vezes. Mas eu quero te falar, aleluia, Jesus, aquele que é a rocha inabalável, está aqui para te deixar de pé, para sustentar você. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Jesus ainda opera milagres, irmãos. Jesus vem na tempestade. Ele te chama para o impossível. Jesus te sustenta em qualquer situação. Então hoje, nessa quarta-feira, deixa eu te dar uma dica: espere o sobrenatural acontecer hoje. Quem quer o sobrenatural aqui nesse lugar, levanta a sua mão, se coloque de pé, porque as luzes vão se acender. E você precisa fazer como Jacó. O anjo só pode subir essa noite quando você for marcado por ele. Quem está comigo, dá um glória a Deus. O que você tem como causa? Eu não vou nem te chamar à frente, porque Jesus de longe falou para o centurião: vai lá na sua casa lá, que seu servo vai estar curado. Daqui eu creio que você aí, o Espírito Santo vai tocar em você. Quem tem fé para esse negócio aí, dá um glória a Deus. Então feche os seus olhos, levante suas mãos para os céus e comece a ser ousado agora. Comece a ser intencional. Noite chegar, tu és quem me guia. Se você quiser chorar, é a hora de chorar, é agora, irmão. Se a tempestade, se você quiser se quebrantar, é agora. Alcançar, se você quiser gritar, agora é a hora. Sim. Meu abrigo. Cante isso, vamos. Se o mar me submergir tu. Vamos, irmãos, feche os seus olhos. Pare de olhar para o vento. Para de reparar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Senhor, comece a gritar: Senhor, sobre as águas. Olhe para Jesus agora, olhe para Ele, olha para Ele. Cante. Tu és o Deus da minha salvação. Isso. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Vamos todos juntos. Se o sol se pôr, vamos acenar. Cante. Se o sol se pôr e a
noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar Creia me nisso. submergir, Vamos. me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as Isso, cante, se expresse, diga, tu és Senhor, o Deus, Tu és sim, o Deus da minha salvação. és o meu dono, És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Deixa eu te falar, o milagre não está só em andar sobre as águas, mas crer que Deus tem o controle da situação na sua vida. Pode estar caindo um dilúvio na sua vida, barco balançando para cá e para lá, vento soprando você para um lado e para o outro, mas quando Jesus aparece, tudo fica mais calmo. A tempestade tem que acalmar. Você crê nisso? Aleluia, 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 aleluia. Oh. Irmão, se você tem algum problema físico, Felipe, tenho sentido dores, eu tô num processo difícil de saúde. Você que está aqui, você que me escuta no vídeo, coloque a mão agora no lugar onde você sente as dores. Coloque no lugar da tempestade aí. Qual é o problema de saúde que você está vivendo hoje? Eu quero te convidar a ser ousado como Pedro agora. Eu quero te convidar agora a sair da zona de conforto. É o seu coração que está batendo em ritmo diferente. Jesus está aqui hoje ao seu encontro. E o Deus da criação, o Deus que te criou do barro, coloque, seja intencional agora. Acesse o impossível. Você que está com algum problema emocional, Felipe, eu tenho sentido uma pressão emocional, conflitos na minha mente, eu tenho sido bombardeado nas minhas emoções, parece que eu não consigo nem sair do lugar às vezes, parece que tem uma coisa me impedindo, eu não quero nem levantar da cama. Coloque a mão na sua cabeça agora, na sua mente. O Deus do controle está aqui. O Deus da salvação está aqui. Vamos, comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Comece a clamar. Comece a viver o impossível. Você está pronto para sair do barco? Você está pronto para pisar nas águas? Vamos ao sinal. Se o mar me submergir, me traz à tona, e me
está curando alguém aqui essa noite. Levante sua mão, comece a adorar Jesus aí. Isso, comece a adorar Ele. Obrigado, Jesus. Sabe quando a tempestade acalmou? Diz a Bíblia, quando eles entraram dentro do barco. Jesus está entrando dentro do barco agora com você. Jesus veio ao seu encontro, Ele está entrando no barco agora com você. A tempestade já está parando. A tempestade está cessando. Tem alguém sentindo Jesus aqui, pelo amor de Deus? Dá um glória a Deus aí, fala Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor. Irmã, é normal as lágrimas caírem agora do seu rosto, é normal, é normal. É normal. Jesus está com você no barco. Essa tempestade vai acalmar. Isso que você está passando é Deus expandindo a sua fé. Expandindo a sua fé. Você não tem clamado por um ano de expansão. Jesus está aqui. Permaneça olhando para Ele. Permaneça olhando para Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você consegue erguer as suas mãos aos céus, agradecer ao Senhor Jesus e aplaudir o nome dEle. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Palavra poderosa, né, irmãos? Deus continue te abençoando, filhão. Queridos, vamos orar por um aniversariante nessa noite, mas se tiver mais, pode vir aqui na frente. Quero chamar o Lucas aqui. O Lucas está fazendo mais um ano de vida. Aplauda Jesus pela vida do Lucas. Amém? Para quem não conhece, o Lucas é esse menino aqui, meu secretário. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém que está fazendo aniversário? Fez essa semana? Se não tem, estenda as mãos para cá. Senhor, aqui está o teu filho Lucas, muito obrigado por mais um ano de vida. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue prosperando, que o Senhor dê a ele, Senhor, longevidade, cheio de saúde, de paz, prosperidade do Senhor. Abençoe, que ele possa realizar os sonhos, os projetos que o Senhor tem sobre a vida dele. Eu, como sacerdote, o abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe baixinho. Glória a Deus, aplauda a Jesus mesmo. Queridos, domingo tem mais, sexta-feira tem sextou, certo? E com isso não teremos a oração, amém, irmãos? Porque tem sextou. Mas você que vem orar na sexta-feira assim mesmo. Vem orar no sextou, amém? Sextou delivery, amém? Mas domingo estaremos juntos. Estenda suas mãos com a atitude de receber. Paizinho, nós bendizemos o teu nome. Muito obrigado por essa palavra poderosa, Senhor, que nos expande, que nos faz viver a fé, porque sabemos que o Senhor no barco, o Senhor, a tempestade vai acalmar. Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a vida da tua igreja, que essa palavra venha gerar vida no coração,
que venha gerar cura na alma, cura no físico. Pai, continue abençoando a vida do Felipe, Senhor, dando a ele palavras reveladas do Pai para as nossas vidas. Muito obrigado, que o Senhor nos leve em segurança para a nossa casa, nos guarde de todo mal, de todo perigo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Que todos digam amém, glória a Deus. Irmãos, não tem cantina, viu?